Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e hoje estou aqui para trazer uma curiosidade para vocês. Recentemente eu vi um vídeo que dizia que há 99,9% de chances de nós estarmos vivendo dentro de uma Matrix, assim como aquela do filme que foi lançado em 1999. Você acha que isso é possível ou que isso é uma loucura? E se eu te dissesse que a Matrix tem uma grande similaridade com o cristianismo? E é exatamente isso que eu quero abordar no vídeo de hoje. Então fique por aí. Bom, o que basicamente essa teoria nos diz é que com o avanço da tecnologia, talvez seja possível daqui a alguns anos criar uma simulação da realidade que nós vivemos de forma tão perfeita que até mesmo os seus próprios personagens tenham capacidade própria de pensar e de tomar decisões da mesma forma como nós. Logo, o que os teóricos pensaram? Se é possível nós daqui a alguns anos criar uma realidade igual a essa através de uma simulação de computador, qual é a probabilidade então de nós termos sido criados por outros seres que também fizeram uma simulação de computador da qual nós fazemos parte? Com base nisso, muitas outras teorias começaram a surgir, especulando sobre qual seria o interesse de outras raças ou outros seres criarem uma realidade igual à nossa e de eles então fazerem parte de uma geração muito mais avançada do que a nossa, remontando então os seus ancestrais, se podemos assim dizer, como se nós estivéssemos em uma geração um pouco mais atrasada e aqueles que nos criaram fossem seres um pouco mais evoluídos. Uma situação bem parecida com essa acontece no filme do Matrix, caso alguém ainda se lembre. Lá, o filme foi desenvolvido em 1999, mas em uma cena é mostrado que assim que Morfeu ele tira o Neo da realidade onde ele estava, da Matrix onde ele estava inserido, ele então é levado ao ano aproximadamente 2199. Ou seja, como se ele estivesse vivendo atrasado em 200 anos aproximadamente. Agora, o que eu acho de interessante em toda essa teoria é ver como o homem ainda continua buscando as respostas que são elementares a respeito de Deus. Só que muitas vezes, ao invés de colocar os seus olhos em Deus, ele tenta desenvolver algum campo de estudo que tente de alguma maneira mostrar por que ele está no mundo e quem foi que o criou. Se fizermos uma correlação entre a Matrix e o cristianismo, nós vamos ver que as respostas que os teóricos buscam na tecnologia, elas já estão todas apresentadas em Deus. Só que muitas vezes, para que não haja um reconhecimento por fé daquilo que não se vê, muitos preferem continuar suas buscas através dos campos de estudo para que eles de alguma maneira possam embasar aquilo que eles acreditam, mas não conseguem ainda reconhecer simplesmente pela fé, mas querem às vezes alinhar através do estudo. O cristianismo poderia explicar a Matrix da seguinte maneira: enquanto a realidade na Matrix não é necessariamente o mundo em que se vive, pois esse mundo é considerado como a Matrix, mas sim o mundo fora da Matrix, para nós da mesma forma. O que nós vemos, o que nós sentimos e o que nós tocamos, por mais que isso seja real para nós, o que é a realidade de fato é viver na presença e ao lado daquele que criou todas as coisas, no caso, Deus. Mas o que nos distanciou então da realidade para que então nós vivêssemos uma realidade simulada, ou então um mundo alternativo, um mundo paralelo, seria então o pecado. Porque foi a partir do pecado que nós então fomos desligados da presença da realidade, da presença de Deus. Mas também da mesma forma nós podemos voltar a essa realidade, simplesmente saindo dessa Matrix, saindo dessa simulação onde nós vivemos uma vida corrompida e nós não temos a oportunidade de viver uma vida plena ao lado daquele que nos criou. Na Matrix se diz que aquilo que se vê não é a verdade, mas aquilo que não se vê que é a verdade. De igual modo se diz no cristianismo. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, veja só o que diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se nós vivêssemos nesse mundo como sendo a realidade final, então esse mundo não seria transitório, como diz o texto, mas esse mundo seria eterno.
Mas como isso não é o que diz as Escrituras, mas sim que nós vivemos em um mundo transitório, mas que nós então viveremos no mundo eterno, que não é aquele que nós estamos vendo, mas naquele que nós cremos nele, então nós temos a certeza e a convicção que este mundo ele existe na presença de Deus, que é a própria realidade. No filme do Matrix é dito que aqueles que não foram desplugados ainda, ou que não conheceram a realidade ou a vida fora da Matrix, eles são potenciais inimigos daqueles que já conhecem a vida fora da Matrix. Porque é como se ali existisse um sistema que funcionasse com base na ignorância das pessoas a respeito da realidade. Enquanto as pessoas permanecem não sabendo que aquilo que elas vivem é uma simulação e não é necessariamente uma realidade, então o sistema continua funcionando. Mas agora, quando há pessoas que já identificaram que aquilo ali não é a verdade, mas que aquilo ali é uma mentira e que há uma verdade a ser buscada, então ali eles começam a se tornar inimigos em potencial daqueles que ainda não foram desplugados. Da mesma forma acontece conosco, porque a partir do momento que nós recebemos a palavra da verdade, nós então passamos a viver de uma forma diferente com que o sistema desse mundo funciona. Então, nós continuamos vivendo na Matrix, se eu posso assim dizer, mas tendo a consciência de que nós não estamos na realidade onde deveríamos estar. Com isso, muitas vezes o nosso padrão de vida ele acaba destoando e muito dos padrões de vida da sociedade, do sistema no qual nós estamos inseridos. Porque aquilo que nós consideramos que é pecado, muitas vezes no sistema do mundo nem é visto como se fosse algo errado assim. A partir daí, muitos começam a julgar que os cristãos são preconceituosos e discriminam as pessoas que pecam, sendo que, na verdade, o que nós queremos nos manter longe é do pecado que ele está associado ao sistema desse mundo. Por causa que, se o sistema desse mundo ele é um sistema corrompido, continuar vivendo nesse sistema, sobre essas regras, faz com que nós estejamos cada vez mais distantes da realidade. Se nós vivemos, então, em um sistema que não é a realidade, mas buscando viver a realidade de Deus, nós então precisamos nos afastar do pecado e não do pecador. Porque se fizéssemos isso, nós estaríamos indo contra o que Jesus ensinou. Porque Jesus mesmo ele esteve no meio de pecadores, mas ele não pecou. Mas antes ele respondeu àqueles que ainda iam contra ele, falando, você está comendo junto com os pecadores, você é um pecador igual a eles. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então Jesus ele veio para resgatar aqueles que estavam no pecado, porque o justo ele não precisava se arrepender, mas sim o pecador. Quanto mais as pessoas estavam imersas no pecado, mais elas estavam acostumadas com o sistema desse mundo. E quando Jesus ele veio à Terra, ele veio para anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus era a realidade. Era Jesus chamando as pessoas para fora da Matrix. Era Jesus ele mostrando para as pessoas, vocês estão vivendo em um mundo passageiro. Não se prendam às coisas que estão neste mundo, por causa que o mundo de verdade, o mundo que o meu Pai criou para que vocês vivessem nele, ele não tem nada parecido com este mundo aqui. Então Jesus veio e anunciou a justiça do reino de Deus. Ele mostrou qual que era o padrão do reino de Deus. E disse, olha, agora que vocês receberam a verdade, vocês então podem se libertar da mentira e do sistema desse mundo. Para isso vocês devem buscar a justiça de Deus, mesmo estando em um mundo corrompido, por causa que no momento em que eu retornar pela segunda vez, eu virei então buscar vocês para levar para o mundo real, porque por enquanto vocês vivem em um mundo transitório que ele em breve será destruído. Mas quando eu levar vocês para a realidade, que é na presença de Deus, nada disso mais irá existir. No filme do Matrix tem uma fala de Morfeu que eu achei bem interessante. Nela ele havia dito que enquanto a Matrix existisse, ou entenda a Matrix como mundo, nunca os homens serão livres. Isso no sentido coletivo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer que enquanto existe esse sistema de mundo já estabelecido, todas as pessoas que nascem e crescem nele, elas já têm isso como um referencial. Até o momento que elas então recebem a palavra da verdade, elas nunca poderão então ser consideradas como livres. E é somente quando nós recebemos a palavra da verdade que nós então, pela fé, nós podemos entender que existe um mundo fora dessa Matrix. E que quando nós saímos para fora dessa Matrix, pelo menos na nossa forma de viver, nós então já estamos dando um passo para que nós possamos então fazer parte da realidade que ela está escondida de nós enquanto nós estamos vivendo nessa Matrix,
até o momento que Jesus, o nosso Senhor, ele possa voltar para nos buscar. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Se teve algum ponto que você achou que não ficou tão claro, ou então algum comentário que você gostaria de fazer, seja porque gostou ou então porque não gostou do vídeo, deixa aqui embaixo para eu poder saber o que você achou a respeito desse assunto. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações e nós nos vemos então na próxima semana. Um grande abraço e tchau!